Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de julho, quarta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus, palavra que ilumina, palavra que orienta, palavra que fortalece a nossa caminhada rumo à pátria celeste. O Senhor que nos convida a ter certeza de um reino que se faz presente em nossa história, em nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 12, se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, o filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante do relato da missão, da eleição dos 12 apóstolos que são convidados a anunciar o Evangelho de Cristo, a anunciar que o reino está próximo, a realizar aquilo que o Senhor Jesus lhes ordenou: expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de enfermidade, ou seja, realizar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo realiza, viver e fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo faz. Assim, então, é o convite, a missão que os apóstolos são convidados a exercer. Nosso Senhor Jesus Cristo chama pelo nome, assim como nos chama também pelo nome a cada um de nós, sem nenhum tipo de restrição, e dá recomendações aos 12, que também serve para cada um de nós. O Senhor nos orienta, o Senhor nos recomenda, o Senhor nos encaminha. Aqui, neste contexto, para que não vão à região dos pagãos ou que pudessem entrar na cidade dos samaritanos. Antes, possam ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, em nossa vivência, em nossa experiência de fé, nós achamos que precisamos fazer atos extraordinários, de ir muito longe, em distâncias gigantescas, para exercer aquilo que o Senhor quer. Mas muito pelo contrário, o próprio Senhor vai nos dizer que antes começa por aqueles que se encontram mais próximos, aqueles que são mais circunscritos, vizinhos, ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, do povo de Israel, do povo que estava próximo, o povo que se fazia presente na vivência do contexto. E o próprio Senhor vai dizendo: em vosso caminho anunciai, proclamai, dizei, o reino dos céus está próximo. Essa é a maior verdade e certeza que a igreja nos dá, que o reino está próximo, que o reino se faz presente. E esta presença mais profunda e significativa do reino, já entre nós, é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar,
por meio da sua palavra, faz com que o reino aconteça. E este reino é marcado, então, amados irmãos e irmãs, pela partilha, pela comunhão, pela fraternidade. É justamente isso que, de certa maneira, a primeira leitura nos descreve. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, do livro do Gênesis, capítulo 41, versículos de 55 a 57, depois o capítulo 42, versículos 5 a 7, depois 17 a 24, nos narra, sobretudo, a experiência de José do Egito, que agora, como representante do faraó, como um dos governadores daquele contexto do Egito, tem a experiência de receber os seus irmãos, de se defrontar com aqueles que haviam vendido, com aqueles que haviam então nutrido no coração um desejo profundo de acabar com a vida de José, porque diziam que ele era um sonhador. José está diante dos seus irmãos. Ele, amados irmãos e irmãs, coloca os seus irmãos à prova, de certa maneira, querendo ver então Benjamim, o seu irmão, para que pudesse então de certa maneira ter certeza que tudo estava bem. Porém, os irmãos passam a viver uma crise profunda, porque já tinham vivido a experiência de seu pai Jacó na perca de seu irmão José, no caso do seu filho José, dos seus irmãos, e se Benjamim, naquele contexto, fosse embora, ele morreria de desgosto. Então, às vezes, em algumas realidades, em alguns momentos, aquilo que parecia ser ruim passa, de certa maneira, a viver um caminho de oportunidade profunda. Foi o que aconteceu na vida de José do Egito. Os irmãos, quando reconhecem, pedem perdão, mas José disse: foi da vontade de Deus, do Altíssimo, que eu pudesse ser vendido para hoje poder ajudar não só a minha família, mas como todos aqueles que precisam. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor, nosso Deus, que nos convida a dizer: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos, possamos, como discípulos, como batizados, proclamar: o reino dos céus está próximo. Nosso Senhor Jesus Cristo se faz caminhante conosco, nos dá ânimo, força e coragem para anunciá-lo a todos os povos. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.